Agora, chegou a hora da nossa tradicional entrevista. Hoje, a professora Helena entrevistará o professor Axé. Olá, pessoal. Se eu disser para vocês que hoje eu estou entrevistando o professor Valdinei Aparecido de Ávila e Silva, vocês vão dizer, quem será? Mas nós temos aqui o professor Axé, e agora eu dizendo professor Axé, todo mundo vai saber quem é, né? Olá, professor. Olá, Helena, tudo Seja bem? bem-vindo ao nosso canal. Estamos muito felizes por receber você aqui. Eu me sinto honrado. Eu nem imaginava que eu seria um dos entrevistados, assim. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Vai ser um ótimo bater um papo com você. Vai sim. E o professor Axé está aqui excepcionalmente, já em compasso de espera pela chegada da segunda filha, a Amélie. Amélie. E estamos aqui roubando um pouquinho do tempo dele para poder saber um pouquinho mais sobre a vida, obra e travessuras por aí. Professor, em primeiro lugar, aquela pergunta que não quer calar, sempre que a gente fala, como é que surgiu esse apelido? Conta pra nós. Então, meu nome é Valdinei. Valdinei é um nome diferente, vamos dizer assim. Eu entrei na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no Departamento de Geografia, em 1988. 1988 era centenário de abolição da escravidão. E a Rede Globo de televisão fez um comercial, uma vinheta com artistas afrodescendentes que cantavam uma música que falava em axé. Já existia o movimento Axé Music e tal, mas era uma música que falava axé, 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 para todo mundo axé. Na faculdade eu falava o meu nome, mas eu acho que eu tinha uma dicção um pouco complicada, então eu falava meio para dentro. Então quando alguém perguntava qual é o seu nome, eu falava Valdinei. E aí o pessoal me chamava de Vladimir, Valdir, Walt Disney, né, já me chamaram. Eu acho até que o meu nome, Valdinei, é um abrasileiramento de Walt Disney, né? Se você lê Walt Disney, né, é um passo. Inclusive, quando eu fui um dia para Disney, a moça, né, lá, né, dos tickets, olhou para o meu nome e aí perguntou para minha mulher qual era o nome, qual era a origem do nome. Aí ela falou, é o Walt Disney em português. Aí ela, of course. Né? Absorveu. E aí o que aconteceu? Numa determinada aula, eu questionei alguma coisa no professor. Como eu estava próximo dele, ele perguntou meu nome. E aí eu falei baixo, falei Valdinei. Só que ele era meio surdo, eu não sabia. E aí ele achou estranho, porque talvez ele não tenha entendido, né, o que eu falei. E ele falou, o quê? E aí eu fiquei constrangido, né? Até brinco, falo que recém-nascido não escolhe nome, né? Impõe-se o nome. Aí acho que toda a sala ficou meio assim, estranhando a reação dele, e um colega ao lado falou, ô Axé, não fica triste. Eu gostei de Axé, porque na língua iorubá Axé é uma coisa positiva. Comprei um broche escrito Axé. Pronto. andava para baixo e para cima com aquilo, então virou o nome. Em 1989, já no segundo ano de faculdade, eu entrei no Sistema Anglo de Ensino como plantonista, em São Paulo. E aí perguntaram se eu tinha um nome de guerra. Achei até estranho, né? Nome de guerra. Aí a moça falou, não, se você tem um apelido. Aí eu falei, me chamam de Axé. Aí a primeira pergunta é, você gosta de axé? Não, não gosto de axé, mas não tenho nada contra quem goste. Aí a segunda pergunta dela, você é da Bahia? Eu falei, não, eu sou de São Paulo, nasci no bairro da Lapa. Mas por que axé? Eu falei, não sei, eu ganhei na faculdade. Aí a terceira pergunta, inevitável, qual é o seu nome? Aí eu falei, Valdinei. Aí ficou esse silêncio entre nós, e ela virou e falou assim, eu prefiro axé. E aí colocou axé. Então, de lá para cá, todas as coisas que eu faço, né, predominantemente, os materiais que eu escrevi no Sistema Anglo de Ensino, no Boletim Mundo, que é de geopolítica, faço um livro hoje com o professor da USP, o Jurandir Ross, provavelmente vai sair com o nome Axé, né? O canal que eu tenho no YouTube também né, Café com Axé, né? Eu me apresento lá, eu sou Axé Silva. Todas as coisas, né, remetem ao Axé. É bom, criou uma marca, né? Criou uma marca. Muito bom. Então, como ele já começou a falar, e nós vamos explorar um pouquinho mais, ele, além de geógrafo, formado pela Universidade de São Paulo, ele é ator, autor,
dono de um canal no YouTube. Agora eu aprendi, assim... YouTuber. YouTuber. Eu falei, nossa, gente, eu sou do século XX, eu não sei o que é isso. Mas eu falei, você é um YouTuber? Eu falei, não sei se eu sou, estou começando. Pronto, então, e investigador de pessoas, um curioso por excelência, né? Uma pessoa assim, sempre aberta ao conhecimento. Fala um pouquinho para nós dessa sua pluralidade. Como você faz para conciliar tantas frentes? Você tem que ter uma organização muito grande do seu tempo, né? E tem que ter uma regularidade. Acho que uma coisa que é importante é você estabelecer um cronograma e saber que um dia é para determinada coisa, ou ao longo do dia você estabelece as questões mais urgentes e as questões mais importantes. Ao longo do tempo eu comecei a articular isso de uma maneira que funciona. Eu durmo muito pouco também, né? Eu durmo cerca de 4 horas por noite. Então acho que isso é natural seu, assim? Tornou-se. E eu fico relativamente bem, assim. Então, pensando num dia de 20 horas, eu relativamente consigo fazer essas coisas. Não que eu não tenha ansiedades, né? Às vezes eu fico meio frustrado, mas o trabalho que mais me absorve hoje é justamente a questão de preparar os materiais de geografia, né? Do sistema ângulo de ensino, preparar um novo material para fins didáticos voltados para o BNCC, para o Ensino Fundamental 2, e o canal que absorve, né? Lá eu sou um pouco ator também, então assim, o teatro eu me formei, mas efetivamente não tive um vínculo profissional assim frequente. A gente é meio ator em sala de aula, então eu exerço isso cotidianamente das minhas aulas um pouco. Consegue fazer. E agora fala um pouquinho para nós sobre a sua trajetória no Sistema Ângulo. Você entrou em 1989, século passado. Como plantonista. Você ainda estava estudando? Estava estudando e aí eu quando eu optei pela carreira de Geografia, uma das coisas que me levou a fazer Geografia e não História, não menosprezando, pelo contrário, mas eu queria estudar alguma coisa em que eu fosse sujeito e objeto ao mesmo tempo. Então, eu sempre falo que em História eu posso entender o sistema feudal, mas eu nunca verei o sistema feudal na atual circunstância, no atual momento. E eu tenho uma necessidade pessoal de interagir com aquilo que eu estudo. Então, quando eu falo de geografia urbana, eu estou interagindo com aquilo que eu estou estudando. Quando eu vejo, né, uma situação atmosférica, quando eu percebo, às vezes, a direção e sentido do vento, eu falo, puxa, está chegando uma frente fria aqui, eu estou interagindo com aquilo. Então, eu tenho uma necessidade de estar vivendo o meu momento presente, né? E a geografia me dá isso. E também pensei sempre em trabalhar com educação. Então, desde que eu entrei na universidade, eu sabia que eu queria trabalhar com educação, mais do que em pesquisa. Porque eu gosto de falar, eu gosto de interagir com as pessoas, eu acho que uma coisa que me norteia é de tentar criar uma noção de cidadania. E a geografia ela pode contribuir bastante com isso. Então, eu comecei a trabalhar, eu fui aluno do Sistema Ângulo em Osasco, então eu já tinha alguns contatos, comecei a trabalhar como plantonista do Ângulo de Osasco, e logo em seguida, um professor que trabalhava tanto no ângulo de Osasco quanto no ângulo de São Paulo, chegou a mim e falou, olha, estão precisando de um plantonista de geografia, né? Você está afim? Não tem plantonista de geografia, eles resolveram abrir essa vaga, não existia. Eu fui o primeiro. E aí eu falei, não, tô afim. E aí me aconselharam, falaram, olha, você pode trabalhar com um plantão, que é uma situação onde você está ali, você está se formatando. Mas seria de bom tom você procurar outras, né, escolas que estão ligadas ao Sistema Ângulo para começar a pensar em dar aula. E foi por aí. Então, em 89 eu dava plantão de dúvidas, já comecei a pegar aulas tendo noção do material do Sistema Ângulo. E em 91 eu fui efetivado como professor do Ângulo Vestibulares. Então, desde 91 eu estou em sala de aula, né? No tablado. No tablado, já foram mais de 30 mil aulas. Olha... E a autoria, o momento autoral começou quando lá dentro? Então, dentro do Sistema Ângulo, nós temos o Ângulo Resolve. O Ângulo Resolve é a resolução das questões para os alunos, né? A gente publica isso frequentemente. E ali foi um exercício, né? Escrever um exercício cotidiano. E aí você começa a pensar um pouco, né? Em articular, como é que eu comecei a pensar em escrever? Justamente porque eu estava desenvolvendo esse trabalho didático, né? Eu tinha que didaticamente colocar aquela resposta
que ficasse clara para o nosso aluno e para o nosso não aluno, né? Que a pessoa, ao ler aquela resposta, ela entendesse. Então eu comecei a pensar em escrever textos em que uma pessoa, seja ela especializada ou não, que ela entendesse. Então foi um aperfeiçoamento. Entre 2004 e 2006, eu fui coordenador de uma revista de geografia que vendia em banca, chamada Discutindo Geografia. Então ali o exercício foi mais intenso. E a partir de então eu comecei a buscar mais e mais espaços em escrever, né? E depois de um determinado período, o Sistema Ângulo de Ensino me convidou para ser um dos autores do material. Gente, o papo está muito bom, tão bom que nós vamos fazer um segundo episódio aqui da nossa série, conversando com o professor Axé. Não percam o próximo programa.